Olá, bem-vindo a mais uma aula de gestão de estoques. Na aula de hoje nós falaremos sobre o dimensionamento do tamanho dos estoques e, portanto, vamos falar também da quantidade de cartões que devem existir dentro de um loop no qual você colocou o supermercado, tá? Quando a gente fala em dimensionamento de estoques, uma lógica muito importante da gente levar em consideração é a lógica do semáforo. Muitas pessoas associam essa lógica única e exclusivamente ao sistema Kanban. Porém, essa lógica ela traz elementos, fatores importantes no dimensionamento de um estoque que deve ser considerado no dimensionamento de qualquer estoque. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Primeiramente, eu queria falar com vocês da faixa verde, ou seja, da faixa que corresponde ao estoque que você vai manter em casa, que você vai ter disponível, seja no seu almoxarifado, seja na forma de um estoque em processo para um consumidor interno, tá? Essa faixa de estoque, ela corresponde à frequência de reposição do seu supermercado, tá? Guarde esse termo porque ele é muito importante. Frequência. Aqui, o que conta é a frequência, o ciclo com que você está comprando uma determinada matéria-prima, um componente, ou que você está fabricando um determinado produto, tá? Então, ele também é associado ao termo TPT, tá? Que significa toda parte toda, ou seja, a frequência com que você produz, a frequência com que você compra os itens de um determinado loop. Toda parte todo dia, toda parte toda semana, toda parte todo mês, toda parte todo bimestre. Então, essa frequência é o que vai definir o ciclo de reposição do seu estoque, tá? Um outro termo também associado a essa faixa é o tamanho do lote de produção ou de compra. Ou seja, você, ao definir o tamanho da sua faixa verde, você está, de certa forma, definindo também o tamanho do lote que você vai comprar, uma determinada quantidade de matéria-prima, ou que você vai produzir num processo interno. Do ponto de vista do sistema Kanban, do quadro semáforo, os itens que estão nessa faixa, quando os cartões estiverem dentro dessa faixa, o significado dela é ainda não há necessidade de disparar a reposição do item. Por quê? Porque você só vai disparar a reposição no momento em que você atingir o tamanho do lote que foi definido, que foi calculado, que foi projetado por você para haver o disparo, porque a quantidade que você vai repor é exatamente essa quantidade que você está disparando. Então é por isso que você vai esperando, né? Se você vê aqui na animação, você vai aguardando os cartões voltarem até atingir, né, a quantidade a ser reposta, que é o tamanho do lote que você calculou para comprar ou para produzir, né? Volto a dizer, esse tamanho do lote ele é definido com base na frequência. Então, quando a gente fala em frequência de compra, né, significa, por exemplo, que você pode pegar as suas matérias-primas classe A de maior valor agregado e ter uma frequência de compra semanal para elas. Isso significa o quê? Que você vai comprá-las a cada 5 dias úteis, certo? Então, o tamanho do lote será de 5 dias. O que significa 5 dias? 5 dias de sua demanda, da demanda de cada um desses itens, de cada uma dessas matérias-primas, de cada um desses componentes que você está comprando. Tá? Então, se você tem um consumo médio diário, para o período que você está dimensionando o seu supermercado, de 20 peças por dia, então quando você fala que você vai ter um TPT, uma frequência de compra de 5 dias, então significa que você vai comprar um lote de 100 peças, 5 vezes 20, ok? Um segundo
elemento muito importante no dimensionamento do seu estoque é a faixa amarela. A faixa amarela representa o estoque que, em condições normais, né, de um fluxo balanceado, de uma demanda nivelada, ele vai estar sempre em processo. Tá? Representa também o tempo de reposição do supermercado, né? Ou seja, significa o tempo de reposição, o tempo que você demora entre o momento em que o estoque bateu esse ponto do pedido, passando-se por todo o lead time, desde processos internos, burocráticos, administrativos, fazer a solicitação de compra, transformar isso numa ordem de compra, fazer os orçamentos, caso haja, colocar o pedido por fornecedor externo, no caso de se for um loop de matéria-prima comprada, né? Disparar isso para o fornecedor externo, o fornecedor então produzir ou despachar para você, a logística de vir até você, o transporte, receber, inspecionar e aí dar entrada no seu almoxarifado, no seu estoque. Todo esse lead time deverá ser considerado como tempo de reposição desse estoque, tá bom? Qual o significado? A partir do momento que o primeiro cartão bateu nessa faixa, é o seu ponto de pedido. É preciso disparar a reposição do item. Cada dia que você atrasa esse processo de disparo, significa que você está o quê? Consumindo parte desse estoque em processo. Você está consumindo parte do tempo de reposição do seu supermercado, né? Então, é um atraso que pode gerar uma falta para você mais adiante. Então, bateu nesse ponto, tem que pedir. Por fim, o último elemento aí, não menos importante, é a faixa vermelha. Essa faixa representa seu estoque de segurança. O estoque de segurança, pessoal, é como um seguro residencial, um seguro de automóvel. Você contrata para não utilizar. Ou seja, ele é considerado um tipo de estoque acíclico, ou seja, que não pertence ao ciclo, ao giro do seu processo, né? Você criou ele para ele ficar ali e para te proteger de você mesmo, das suas ineficiências internas. Por exemplo, num loop de comprados, serve para proteger você dos maus fornecedores que você desenvolveu, fornecedores que atrasam, né? Eventualmente uma quebra de um caminhão no processo logístico, né? Um produto, uma matéria-prima que chegou com problema de qualidade, que foi rejeitada, né? Então, serve para proteger você das suas ineficiências. E no caso de processos internos, se for um estoque interno, né, um supermercado interno, serve para proteger você de quebras de máquinas, de falta de funcionários, de atrasos no processo de produção, de filas, enfim, todas as ineficiências inerentes ao seu processo interno, tá? Significa a proteção necessária, e o significado do ponto de vista do quadro de semáforo é que a proteção está sendo consumida, né? Então, sempre que o seu quadro atinge a faixa vermelha, né, significa que você está consumindo a sua proteção, né? Significa, inclusive, que você já consumiu o seu estoque de reposição, estoque em processo, né? Então, é bem crítico isso do ponto de vista de quadro, tá?